Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que alegria, que prazer podermos estarmos juntos mais uma vez como igreja, como corpo e família, especialmente pela razão que nos move a esse lugar, que é ouvir da parte de Deus. Esse tempo com Deus, ele nunca é perdido. Todas as vezes que a gente se reúne na presença de Deus como igreja, Deus sempre vai trazer um depósito de fé sobre nós. Eu quero então compartilhar com vocês uma palavra sobre o momento que estamos vivendo, que é o isolamento, mas eu penso nesse tema como muito sério, porque o isolamento é um mal que mata, e apesar de termos sido chamados para ficarmos distantes, vamos perdendo tanta coisa no caminho da distância, do isolamento, e eu quero então falar um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Te convido a acompanhar a leitura da palavra, do que registra Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós leremos dos versos 42 a 47, uma narrativa que vai dizer como a igreja primitiva viveu naquele tempo, mas não somente para aquele tempo, esse é o projeto de Deus para nós, ainda nesse tempo, porque Deus, que é imutável em seu caráter, tem propósitos também que são imutáveis. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero orar com você mais uma vez, depois iremos meditar nessa palavra. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra, ela jamais voltará vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a destina. E nesta noite, o Senhor que conhece o nosso coração, que conhece o coração da primeira igreja batista aqui em Caldas Novas, o Senhor que conhece o coração daqueles que vieram nos visitar, sabe a necessidade do nosso coração. A nossa oração nesta noite, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, alargar o nosso coração, nos dar sensibilidade espiritual, para entendermos as maravilhas da Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos guardar esse texto por um instante, e eu vou retornar nele daqui a pouco para pensarmos sobre aquilo que o texto acabou de nos dizer. Mas inicialmente eu queria pensar com os irmãos sobre algumas causas do isolamento. Por que as pessoas elas se isolam? Por que elas se afastam umas das outras? O que movimenta o coração de uma pessoa, de um grupo, ou até mesmo de um país, a entrar por essa rota do isolamento? Eu diria que uma das razões, que é uma escolha voluntária. Muitas pessoas feridas, machucadas, traídas, pessoas que estão cheias de medo, de assombros no coração e na alma, elas acabam decidindo se afastar, para não se ferirem mais, para não terem mais uma decepção, para não serem colocadas numa rota de mais prejuízo, elas decidem pelo isolamento. Acreditam que se afastar do outro, certamente vai protegê-las. E muitos vão por esse caminho voluntário do isolamento. Mas há também aquilo que estamos conhecendo muito bem há quase 2 anos, né? As epidemias e as pandemias, quando extrapolam os territórios e temos uma situação generalizada. De verdade, as epidemias e as pandemias são um convite ao isolamento. Para que a gente possa desacelerar o processo de contágio, a ordem era: fique em casa. E a gente foi ficando em casa por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, caminhando daqui a pouco para 2 anos, estamos sendo convidados ao isolamento. Também as guerras, quando se instala uma guerra num país, por exemplo, em 2015, na Síria, tivemos esse movimento. Era necessário por uma questão de sobrevivência. Isolar-se era uma questão de permanecer vivos. Vamos perceber também a violência urbana nos grandes centros, áreas de conflitos, em que é necessário você se recolher, e algumas regiões, inclusive, tem um toque de recolher, dada pelo Estado ou por alguma facção de algum tipo de situação, em que, para proteger os seus, há um toque de recolher, e aí as pessoas elas vão para o isolamento, elas se escondem. Por que não dizer também aqueles que estão enfrentando a depressão e tantas doenças psiquiátricas,
psicológicas, fobia social, agorafobia. As pessoas vão ficando nesse estado de adoecimento, é natural que elas não queiram estar em conexão, porque elas já não se sentem adequadas, não se sentem pertencentes. A vida perde sentido, significado, e elas se afastam. E há aqueles também que eu poderia dizer que se afastam por motivos religiosos. Há algumas religiões que, para evitar a contaminação com as outras culturas, valores, princípios, decidem se afastar, como por exemplo os Amishes. Há uma perspectiva de que isolando se protegerão. Eu poderia citar mais umas 10 razões pelas quais as pessoas elas se afastam umas das outras. Aliás, se você já viveu isso em algum momento, eu queria te perguntar qual foi a razão que te levou ao isolamento. Alguém te traiu, te feriu, você está com medo, você sofreu algum dano, você sofreu algum prejuízo, alguém te decepcionou, você está se afastando por alguma razão destas que foram anunciadas aqui, mas eu quero agora deixar de lado as razões ou as causas que poderia levar alguém ao isolamento e pensar na opinião de Deus sobre o isolamento, porque Deus tem opinião sobre todas as coisas, inclusive sobre o isolamento. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor Deus. É um texto clássico, conhecido, quando está lá Adão com toda a criação, e naquele momento Deus olha para Adão, não somente o percebe, mas percebe o seu coração e o que se passava dentro do seu coração, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Essa é a opinião de Deus. Você pode ter 1000 razões para dizer eu decidi pelo isolamento, mas Deus tem uma razão, e essa razão ela tem efeito na sua vida hoje e eternamente, e essa razão ela é pronunciada pela boca de um Deus que te conhece por dentro e por fora, e a opinião de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é que não é bom, não é razoável, não é saudável que nós caminhemos sozinhos. Toda razão de isolamento, ela tem que ter um recorte temporal, ela tem que ter início, meio e fim. Pessoas podem se isolar sim por estas causas ou outras causas, mas tem que ter um processo de início, meio e fim. Não podemos permanecer isolados, porque isso é fatal para a nossa condição humana. Não fomos criados por Deus para vivermos isolados. Mas talvez você diga: pastor, mas eu evito ser machucado, mas você também evita a vida. Quando evitamos o contato social, quando evitamos pessoas de dentro de casa ou de fora de casa, no trabalho ou na família, na igreja, quando evitamos pessoas, evitamos muitos problemas, mas evitamos a própria vida, e a vida vai ficando vazia de sentido, de significado, de propósito, e não há mais razão algum dia para você permanecer por aqui, porque o que nos mantém vivos é exatamente a realidade de estarmos conectados uns com os outros. É o senso de pertencimento que nos mantém vivos. É saber que pertencemos a uma igreja, a uma empresa, a um grupo de amigos. Saber que pertencemos a um matrimônio, a uma família, a um pai, a uma mãe. É saber que pertencemos a alguns amigos. É esse pertencimento que gera vida plena em nós. Porque Deus diz na sua palavra: não é bom, não é saudável, não é razoável, não é do meu interesse que você esteja sozinho. Essa é a opinião de Deus. Mas eu diria também que o caráter de Deus revela e vai endossar essa opinião de Deus. Porque falei no domingo passado, e tenho falado muitas vezes, que o caráter de Deus é marcado por sua recusa ao isolamento. Deus não se isola. Ele poderia fazê-lo porque Ele existe apesar de você, a despeito de você, e existe sem você. Mas nós não existimos sem Deus, mas mesmo Ele sendo o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Ele se recusou ao isolamento, e Ele desejou ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus. O caráter de Deus é marcado por sua recusa ao isolamento. Deus não é fechado em si mesmo. Aqueles que desejam andar na fé, aqueles que se convertem ao cristianismo, aqueles que se entregam ao Cristo do Calvário, aqueles que passam a amar o Deus que chamamos de amor, porque Ele é amor, é convidado a transcender, é convidado a transbordar, porque o Deus que nós amamos não só se recusa ao isolamento, como Ele transborda, como Ele transcende. Cristo se fez carne, habitou entre nós,
Por isso ele é chamado de Emanuel, que é Deus conosco, porque isso fala da decisão de Deus e dessa recusa de Deus ao isolamento. Deus desejou estar conosco e ele decidiu isso de tal maneira que viveu entre nós, viveu como cada um de nós. Ele experimentou as angústias humanas, dores, traições, fome. Ele experimentou decepções e a própria morte, porque ele decidiu transcender, transbordar. Deus tem um caráter familiar e Deus conjuga a vida no plural. Não dá para você ler a Escritura Sagrada e chegar a uma outra conclusão. Deus conjuga a vida no plural. A oração do Pai Nosso declara isso perfeitamente. O ato de criação também declara isso perfeitamente. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe que a ação de Deus é plural: Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, Deus plural, criando todas as coisas. E essa expressão, ela aparece e é revelada a nós quando Cristo, nos ensinando a orar, ele disse que o Pai é de quem? Não é só seu, meu amigo. Se você acredita que você é um filho exclusivo e que Deus é o seu Deus exclusivo, você não entendeu nada, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, e ele ainda vai afirmar várias conjugações no plural. Ele diz: perdoa-nos, livra-nos. O tempo todo a oração do Pai Nosso nos fala de um Deus que pensa plural. Por isso a fé cristã não tem sentido no isolamento. Por isso que a igreja foi tão afetada nesse tempo de pandemia, porque o que nos torna fortes como corpo, o que nos torna fortes como igreja, não é o fato de crermos em Cristo, mas cremos num Cristo que nos conecta uns com os outros, que nos faz rir e chorar juntos, que nos faz comer à mesa juntos, que nos faz dividir as cargas juntos. A grande força da igreja não é simplesmente o fato de que você isoladamente crê em um Cristo Redentor, mas o fato de que nós, como crentes em Jesus, crendo em Cristo, somos chamados para sermos corpo e família, aonde Ele é o cabeça. Aí, olhando para essa palavra de Deus, eu fico imaginando qual seria então o desejo de Deus. A coisa mais coerente é que Deus, que é um Deus familiar, um Deus que se recusa ao isolamento, um Deus que pensa plural, que conjuga a vida no plural, um Deus que nos ensina a viver e ver a vida no plural. Certamente o desejo de Deus é ter sim uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos adotou como filhos, e nessa condição de filhos, nos chamou para perto, porque eu acredito que uma das coisas mais maravilhosas que podemos ter numa relação familiar é a intimidade, é a aproximação, é a liberdade, é a capacidade de estarmos transparentes no que pensamos, sentimos, e de todas as formas sermos compreendidos pela verdade que nos habita, porque um pai bate o olho numa filha e ele pode não saber dos detalhes, mas sabe que tem alguma coisa errada. Um marido olha para a esposa e vice-versa. Um filho olha para um pai e a gente se percebe, família se percebe intimamente. E quando começamos a ir para o distanciamento, para o isolamento, quando começamos a distanciar uns dos outros, seja de fato, ou seja fisicamente, ou de outras formas de distanciamento, perdemos essa qualidade de família. Aliás, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus pensou sobre mim e sobre você, e no pensamento de Deus, o Pai, é que nós pudéssemos ser como Jesus. E se você parar para observar o que Jesus fez no seu ministério, você vai perceber que Ele esteve presente em velórios, Ele esteve presente na dor de muitos, esteve presente onde estava a doença, mas também esteve presente na festa, na alegria. Ele esteve presente aonde tinha gente, aonde tinha um ser humano, ali Cristo estava. Mais uma vez, ele se recusou, melhor dizendo, ao isolamento. E não se permitiu viver uma vida distante. Por vezes, ele saía da multidão para orar ao Pai, numa montanha,
num barco distante, mas logo depois ele voltava e ele se envolvia com pessoas. Não é bom que o homem esteja só. Portanto, irmãos, no meu entendimento, a igreja nasce para revelar o caráter de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus, a missão de Deus. A igreja, ela nasce para essa realidade, para revelar quem Deus é, porque não dá para você olhar para uma família e não entender como funciona aquela família, se você conviver com ela uma semana. Você vai saber quem é a figura de autoridade, vai saber quem manda mais, quem manda menos, quem é o estressado, quem é o calmo, quem é o organizado, quem é o bagunçado, quem lida bem com o dinheiro e o tempo, quem não lida nada bem nem com o dinheiro nem com o tempo. Uma semana convivendo, você consegue entender o código dessa família. E quando a gente começa a entender o nosso lugar no reino dos céus, vamos entender que nós como igreja existimos para revelar o nosso Pai, para revelar o caráter de Deus, para revelar o desejo de Deus, o propósito de Deus, a missão de Deus. Agora eu quero retornar a Atos 2, tendo dito o que disse, volta a minha atenção para Atos 2, de 42 a 47. Aqui fala de uma igreja que estava nascendo. Durante 3 anos Cristo preparou o coração dos discípulos, semeou o evangelho, e esse processo de semeadura, lento, mas poderoso, por vezes silencioso, mas poderoso, vai ganhar o seu ápice quando Cristo, tendo executado a sua tarefa de treinar os discípulos, tem em Pedro a ousadia, e nessa ousadia ele prega uma palavra que chama o povo ao arrependimento, a confissão de seus pecados, a uma aliança com Jesus, e o que temos é cerca de 3.000 almas se convertendo e descendo as águas do batismo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja boa não é igreja pequena. Seria um contrassenso à luz da palavra acreditar que uma boa igreja é quanto menor ela for. Não é verdade. Igreja boa é a igreja que vive o que vamos compartilhar daqui a pouco. Ela pode ter 50 membros ou 3.000 membros, mas ela precisa viver esse princípio do pertencimento, da coletividade, esse princípio da comunhão, sobre o qual iremos meditar agora. Porque a gente começa a acreditar que se tivermos poucos, então nós iremos interagir. Não, queridos. A Bíblia diz que a igreja nasce depois de uma pregação poderosa, que chama o povo ao arrependimento, e não foram 30, foram 3.000 pessoas que se converteram, e essas 3.000 pessoas deram conta de viver o que vamos compartilhar agora. E se eles foram capazes de viver essa experiência profunda de ser igreja, nós também podemos, porque é o mesmo Cristo, a mesma palavra, o mesmo batismo, o mesmo Espírito que está sobre mim e sobre você, esteve sobre aqueles irmãos naquele tempo. Portanto, voltando a atenção para a palavra que lemos, Atos 2, 42 a 47, quero trazer algumas lições preciosas, simples, mas tão simples que nós ignoramos, tão óbvias que nós ignoramos. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, a Bíblia é a revelação do óbvio. Porque queremos uma teologia rebuscada, pregações rebuscadas, mas a vida de Cristo é marcada pela simplicidade. O que Ele traz é óbvio, pai e mãe têm que ser honrados por filho. Quando temos alguém que nos afeta, temos que perdoar. Não podemos julgar o outro. E se você for olhar os grandes sermões de Jesus, todos eles foram marcados pela simplicidade, pelo óbvio. Pelo menos, à luz da palavra de Deus, estamos diante de mais uma revelação do óbvio, mas o óbvio que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido, que vai fazer com que a igreja tenha sentido. Então cuidado para não ignorar o óbvio. Tem gente querendo caçar tesouro escondido, e o tesouro mais precioso não está escondido, fora revelado por Cristo. Portanto, penso agora em 5 lições preciosas que a igreja primitiva deu conta de viver, sendo uma igreja plural, uma igreja que nasce com 3 milhares de pessoas, e que depois se multiplica em outras milhares, uma igreja que se espalha pelo mundo daquele tempo, porque viver uma coisa simples, que faz sentido. Voltando aqui a atenção para a simplicidade, a gente pode viajar, frequentar algum restaurante interessante, comer uma comida diferente, mas lá no fundo, depois de uma semana, pelo menos eu tenho essa experiência, tenho visto muito, aliás, ouvido muitos confessar essa situação, tem saudade de casa, da cama, do travesseiro,
daquele velho arroz com feijão, um bife acebolado, uma batatinha frita, uma salada de alface com tomate, um cheiro verde, simples. Porque a gente não aguenta mais temperos diferentes, coisa rebuscada. Aí você faz um stories, você publica, e aquilo é bonito de ver, mas depois de algum tempo você não suporta mais, a gente volta de novo para a simplicidade. Só uma consulta rápida aqui de campo, quantos têm essa experiência depois de algum tempo longe de casa, tem essa saudade de voltar para a simplicidade do seu lar? Eu acho maravilhoso. Nada como aquele tempero conhecido, nada como aquela cama que te abraça, nada como aquele travesseiro que já te conhece e conversa com você, porque você por vezes conversa com ele. E essa simplicidade, ela faz muito sentido. O que eu vou falar aqui, irmãos, é arroz com feijão, mas bem temperado. Aliás, uma curiosidade, visto há algum tempo atrás no Globo Rural, falava sobre o poder do arroz e o feijão, e falava de uma tendência nos Estados Unidos, de algumas empresas que estavam rebuscando o arroz com feijão, de uma doceria que só fazia doce à base de arroz e feijão. Você imagina, né? Mas eles diziam uma coisa interessante, que o arroz e o feijão juntos têm cerca de 70 vitaminas. Em outras palavras, você comer arroz e feijão, você não morre, fica forte, bonito. Imagina, pastor, eu nem comia feijão, vou passar a comer hoje. Coma feijão, coma arroz e feijão, um bifinho acebolado, pode ser um ovo frito, 2 de preferência, se for caipira, 2, tá? Se não for, um só já dá. Mas vamos voltar para o arroz e feijão da igreja primitiva. Algumas lições preciosas. A primeira, vamos perceber, vamos olhar de novo para o texto, rapidamente. Diz assim, verso 42, você pode projetar para mim, Christian? Verso 42, eles se dedicavam, a quê mesmo? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Fica esse texto aí, permaneça por alguns instantes aí, o Cristo, esse texto, deixa ele aí projetado. O texto está dizendo aqui que havia uma certa disciplina na igreja. Há pessoas que até dedicam, aliás, se debruçam por um instante na palavra. No tempo de aperto, de desemprego, de abandono, numa situação difícil, no luto, no desemprego, as pessoas se desesperam, e elas se voltam para Deus e para a palavra. Mas o texto vai dizer que essa igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos. Essa igreja, ela se dedicava, isso fala da disciplina espiritual que essa igreja possuía. Portanto, vem aqui a primeira lição que eu aprendo com essa igreja que nasce ali tão forte, tão poderosa. Eles juntos buscavam a edificação pela palavra. Não era um buscar isolado. Eles faziam isso coletivamente. Você pode e deve ler a sua Bíblia lá na sua casa. Você pode ler a sua Bíblia lá no seu trabalho, dentro do seu carro, quando você espera no estacionamento, um familiar seu numa clínica. Você pode fazer uso da palavra em qualquer momento, mas temos que buscar a Deus juntos como igreja, buscando na nossa vida a edificação pela palavra. Crentes que são fortes, servos de Jesus que são fortes, homens e mulheres, jovens e crianças e adolescentes que são fortes porque se edificam juntos na palavra e pela palavra. Eu nasci na minha fé cristã há quase 30 anos atrás. O primeiro lugar que eu frequentei foi a escola bíblica dominical. Toda manhã de domingo estava lá junto com outros jovens e adolescentes e demais irmãos, lendo a palavra, estudando a palavra. Se você não tem palavra, você não tem alicerce. Se você não conhece a Escritura Sagrada, você não vai se sustentar no dia da tempestade. Pastor, mas eu posso aprender isso lá em casa. Pode, mas por alguma razão, quando nós aprendemos juntos, temos um compartilhar que vai impactar, que vai atravessar a nossa vida, que vai nos edificar de um jeito diferente. Quer ver que uma consulta rápida? Quantos participaram da Universidade da Família, que teve um discipulado de 3 meses, olho no olho, tete a tete, partilha, oração, andando junto? Quantos estavam aqui, que fizeram parte? Foi ou não foi diferente? Irmãos, eu até entendo a necessidade de termos esse lugar, que é o lugar íntimo seu com Deus, mas enquanto somos igreja, temos que fazer o que família faz, pelo menos uma família saudável. Quando vai comer, senta à mesa. Não é cada um pegando o seu prato e indo para um canto da casa.
Uma família saudável assenta-se à mesa e come junto, porque enquanto a gente come junto, a gente compartilha olhares, sensações, a gente percebe e é percebido, a gente divide coisas ricas, preciosas à mesa. E se tem uma coisa que acontece quando juntos como igreja nos dedicamos a sermos edificados pela palavra, em um culto, em um discipulado, em um pequeno grupo, em um grupo discipulado da Universidade da Família ou qualquer outro, é que nós conseguimos ter essa experiência de sentar à mesa e compartilhar do pão vivo que desceu do céu. E começamos a repartir o modo como aquilo nos atravessou, nos edificou, mexeu conosco. As experiências vivas desse Cristo em você são reveladas e o outro é edificado também. Por isso eu creio que essa igreja, ela se torna uma igreja forte naquele tempo, porque juntos buscavam a edificação pela palavra. É inadmissível alguém que anda com Jesus há alguns anos, que nunca leu a Bíblia Sagrada, fica ouvindo o pastor em YouTube, pequenos fragmentos de reels ou mesmo de mensagem de WhatsApp. Não que seja uma transgressão, um crime, pode, porque aonde tem palavra proclamada, amém por isto, mas nós temos que entender a palavra, irmãos. E eu não acredito que você vai ter disciplina para mergulhar na palavra sozinho no seu quarto, todo dia, a vida inteira. Precisamos ser chamados à atenção. Precisamos que alguém ore por nós, porque tem dia que a gente não dá conta nem de orar. Tem dia que a gente não tem estrutura espiritual para colocar a mão num versículo, mas você está no meio de pessoas que amam Jesus, que estão lendo a palavra, aquilo te gera vida, ânimo, e Deus te desperta de novo. Havia uma disciplina. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, juntos buscavam a edificação pela palavra. E aí não é difícil você viver uma vida plena, porque a gente sai do engano de Satanás. Quando olhamos para Gênesis, vamos perceber que o diabo, ele não lida com estratégias quaisquer, ele é refinado. Não é à toa que ele é chamado de passarinheiro. Ele é astuto, sabe armar boas armadilhas para te pegar, mas só se pega um passarinho desavisado. Você só pode entrar numa rota de queda, destruição, prejuízo, se você estiver desavisado, mas na palavra nós não estaremos desavisados, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos lembrar toda a verdade. Agora, vai lembrar o que não se sabe? Como que Deus pode te lembrar a palavra se você nem tem contato com ela? Impossível. Só se lembra o que se sabe. Tem gente que estuda 2, 3 anos em cursinho, prestar um vestibular, e aí chega no dia e fala: Senhor, me ajuda, me lembra. Se você estudou, o milagre pode acontecer, Deus vai te lembrar do que você estudou, mas você não botou a mão em nada, foi relapso. Não tem transmissão de conhecimento dessa forma, porque isso na verdade seria até uma transgressão. Mas voltando aqui a atenção para o texto, eles não somente juntos buscavam a edificação pela palavra, mas juntos partiam o pão. Olha o que o texto diz, volta a atenção agora para o mesmo versículo, projeta de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão. Olha o versículo lá embaixo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, não sei se é o 45, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Comida boa, irmãos, é comida compartilhada. A coisa mais sem graça do mundo é você fazer uma comida daquela caprichada de domingo e você sentar sozinho e comer. Pensa num negócio sem graça. Melhor tempero é gente. Melhor tempero é alguém dizendo: nossa, mas está bom demais. Nossa, que frango caipira, que cheiro. Aí alguém comenta e quem fez quase explode, né? Comida boa é comida compartilhada. Eu não acho que faça qualquer sentido uma vida cristã em que nós não repartimos o pão. Falei algumas vezes que gratidão não existe sem a generosidade, porque gratidão é um convite à doação. A gratidão é sempre um convite à doação. Quando se tem, se reparte. Essa é a grande questão do reino dos céus.
Não é assim que Cristo nos ensinou ao multiplicar os pães e os peixes? O que se tem se reparte. Enquanto repartimos, Deus multiplica. Mas estamos tão preocupados em faltar para nós, e quando digo estamos, estou falando da raça humana, não me remeto a você individualmente, faça você mesmo o seu próprio julgamento. Estamos tão ensimesmados, tão preocupados com a falta, que esquecemos que na generosidade não há falta. Na generosidade o que temos é multiplicação, é milagre. Não falta, quem reparte não vai experimentar a falta. Pelo menos é o que eu entendo como promessa de Deus para nós. Até porque o pão é de quem? O pão não é seu, meu amigo. O pão é nosso, até porque quem nos deu esse pão que é nosso, foi o Pai que também é nosso. O pão é para ser repartido, assim como o perdão, a oração, a atenção. Portanto, olhando para a palavra, vamos perceber aqui uma segunda lição. Juntos, não sozinhos, até porque não dá para repartir de forma solitária. Juntos partiam o pão, estavam de casa em casa. Tem gente que fala assim: eu não gosto de receber visita na minha casa porque suja o piso. Dá trabalho porque tem que lavar a louça. Irmãos, as melhores experiências que eu tive na vida cristã foram à mesa. As melhores. Eu tenho recordações preciosas quando eu era ainda seminarista, lá no Rio de Janeiro, sendo aconchegado por um casal de idosos, diáconos, eu e minha esposa. Até hoje eu lembro do soufflé de couve-flor que eu comi, gratinado por cima, pensa um negócio cheiroso, gostoso, das muitas refeições que fizemos ali. Uma outra família que nos acolhia, e essa família nos servia criteriosamente quando íamos para lá, até porque eu disse que eu amava frango, tem que ser caipira, né? Frango com quiabo. Comia de virar o olho. E eu me lembro não somente da refeição, mas das histórias dessas famílias, dos sofrimentos, das lutas, das demandas de oração, dos conflitos, também das dádivas, das graças, porque quando se assenta para repartir o pão, não repartimos somente o pão, repartimos a vida. Para que ter uma boa mesa? Para que você ter um dom culinário? Para que você saber fazer um pão como ninguém? Para que você ter aí, de repente, a dádiva de ter uma estrutura na sua casa, mas você não recebe ninguém? Deixa eu deixar aqui uma mensagem, né? Os filhos crescem, depois de algum tempo eles vão para onde? Batem asa, vai ficar sozinho na sua casa. É melhor aprendermos desde já, como a igreja primitiva, a repartir o pão. Juntos eles partiam o pão. Isso gerava comunhão, irmãos. É uma bênção em estar à mesa. Aliás, se você quiser fazer um exercício, olhe para os 4 evangelhos e tenta perceber quantas vezes Cristo estava em volta de um pão à mesa, de uma refeição. Muitas vezes. Aliás, o primeiro milagre de Jesus foi em que lugar? Numa festa de casamento. E ele faz o primeiro milagre, que foi multiplicar, que foi transformar, melhor dizendo, a água em vinho, senão a festa acabava. Juntos partiam o pão. Nesse período de pandemia, irmãos, eu sei que deu medo. Alguns entraram em pânico, perderam emprego, renda, tiveram prejuízos, tiveram seu nome negativado, endividaram. Mas nós não podemos nos acuar, ou a gente crê no assombro anunciado por essa pandemia e tudo que veio de carona, que desequilibrou política, economicamente, socialmente a nossa nação, ou a gente acredita num Deus que é capaz de suprir o seu povo até no deserto, aonde não existe nada. Que é o que a palavra diz. O povo que sai do Egito e vai para Canaã não morre de fome. Tem maná caindo do céu, tem água saindo da rocha, tem codornizes, um Deus que supre o seu povo no deserto. Ou a gente vai ter que parar de orar a oração do Pai Nosso, ou cremos que o Pai é nosso, que Ele que distribui o pão, e que o pão também é nosso, ou iremos ficar nos resguardando na miséria da nossa individualidade. E esquecer que a grande riqueza da vida só é rica quando repartida. Mas eles não somente eram edificados pela palavra juntos, não somente partiam o pão juntos, só abrir um parênteses. Convida alguém essa semana para comer na sua casa, pelo amor de Deus.
Vai pegar, agora é H3N2, né? O negócio vai evoluindo, H1N1, H3N2. Rapaz, o negócio está ficando chique, hein? Covid-19, daqui a pouco tem Covid-23. Vai pegar, mas só que nós podemos ter zelo e cuidado, não podemos abrir mão, irmãos, de estarmos conectados pelo medo, podemos ser prudentes. Não estou te convidando à imprudência, à loucura, à insanidade, a descumprir regras sanitárias. Estou te convidando a celebrar a vida, porque você vai no restaurante, você vai num pit dog, você pede uma pizza na sua casa, tem um entregador levando. Estamos vivendo, mas podemos viver do jeito de Deus. Convide alguém na sua casa, senta essa pessoa na sua mesa, ore por ele, agradeça pela refeição, divida o pão e divida a vida. Pastor, o que eu tenho é tão pouco. Serve um café preto, pensa um tremão, rapaz do céu, pensa um negócio bom, pode ser purinho, mas se tiver um biscoitinho de queijo, de polvilho com queijo, frito na hora, aí é nota 1000, aí o coração, né, do caboquinho explode, coisa boa, né? Lembrei agora daquela fazenda no meio do mato, que a gente comeu, biscoito frito na hora e cafezinho com água, não tem nada melhor. Mas esse povo não para por aí, diz a palavra que eles também oravam juntos. Irmãos, eu valorizo muito a intimidade do secreto, tenho pregado tanto por isto, ou sobre isto, até porque na oração do Pai Nosso, o que antecede é um Cristo com uma reprimenda nos lábios, dizendo: para de orar em praça pública, para de orar para o outro ver, para com isso, entra em teu quarto, veja que lá nesse quarto, o Deus que te vê em secreto, te recompensará, vai orar. Mas esse mesmo Deus que vai repreender, naquele momento de um judaísmo, marcado muito mais pela experiência religiosa, do que pela experiência com Deus, Ele que vai repreender a oração que é feita no sentido da hipocrisia, do faz de conta, não está te incentivando a permanecer no quarto. Não é um convite para você ficar apenas no secreto, comece lá, mas a hora que você abrir esse quarto, vai orar com alguém, vai buscar a Deus junto com o povo de Deus, num culto de oração, em um pequeno grupo, num grupo discipulado, vai buscar a Deus na igreja como um todo, vai buscar a Deus com uma família cristã, vai buscar a Deus, porque nós não podemos permanecer de pé se formos heróis solitários. Não existe no reino de Deus heróis solitários. Você fala de Paulo, tem uma igreja por trás, fala de Pedro, tem uma igreja por trás. Você pode falar de qualquer homem de Deus do passado, que o seu nome está registrado na Bíblia, tem pessoas que amam a Deus por trás, junto, ao lado, no entorno, cobrindo. A gente precisa, irmãos, ter uma reação. Nós não podemos repetir a história dos últimos 2 anos nesse ano 2022, não podemos. A igreja não foi chamada para a covardia, nós somos chamados para a ousadia. Temos que crer num Deus que pode. Inclusive, somente uma igreja de pé vai poder orar por um país que está indo é um precipício, diz a palavra de Deus. Quando olhamos lá para alguns profetas menores, que falam da corrupção que entrou na nação, é um precipício abaixo. O nosso país está indo por esse precipício abaixo. Economicamente, politicamente, nas leis, nas regras, estamos vivendo um tempo perigoso. Mas somente uma igreja de pé vai orar por um país que cai. E se a gente ficar desconectado, seremos mais um na estatística daqueles que estão despencando de precipício abaixo, na questão moral, ética, espiritual, social, econômica, política e etc. Juntos eles oravam. Juntos eles oravam. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa semana foi uma semana difícil. Aliás, nos últimos 10 dias, quantas perdas, irmãos. Irmão William, irmão Wellington, perderam o papai agora esses dias. Essa semana foram 3 óbitos de pessoas queridas, parentes de parte dessa igreja. Família a Gabriela Faria, perdeu o papai. Família da Mirineide, perdeu o genro, a Natália perdeu o esposo. Menino jovem, irmão Enilson perdeu o tio.
vários irmãos com Covid, vários irmãos com gripe, vários irmãos acamados, tempos difíceis, ou a gente se levanta para orar, porque só uma igreja de pé vai sustentar um país que cai, ou pessoas que estão fraquejando por alguma razão, saúde, finanças, etc. Somos chamados por Deus para orarmos juntos também. Aliás, sobretudo somos chamados para orarmos juntos, uma oração que começa no secreto e termina na coletividade. Um dos momentos mais especiais da igreja são os momentos em que a igreja está orando junto, seja num pequeno grupo de oração, seja na semana de consagração, onde uma grande massa acaba vindo diariamente para a igreja para buscar a Deus em oração. Nós precisamos orar juntos, porque isso nos fortalece. Sabe o que a oração significa? Dentre outras coisas, o reconhecimento da nossa insuficiência. Pessoas que oram estão dizendo: eu não posso, eu não tenho poder, eu não tenho a capacidade, mas falo com alguém que tem todo o poder, toda a resposta, toda a capacidade, o Deus que é todo poderoso. A oração é o reconhecimento da nossa incapacidade e o reconhecimento da soberania de Deus. Juntos eles oravam, mas o texto não vai ficar só aí. O texto vai nos mostrar também, vamos voltar a atenção novamente, eles não ficaram apenas nesse processo do ensino, da comunhão, do partir do pão, das orações, mas eles também participavam da vida uns dos outros, de tal modo, diz a palavra, que chegaram ao ponto de terem tudo em comum. Diz assim: todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que coisa. Aí alguém disse assim: olha, pastor, esse povo estava doido, esse povo estava vendendo os negócios, dando dinheiro para o povo, estavam repartindo. Sabe por que estavam assim, meio pirado? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias, e aí, já que Jesus ia voltar, não vamos levar nada, vamos distribuir com a igreja, com os irmãos. Uai, como um bom mineiro que sou, né? Sou nada, mas sou goiano, sou mineiro, sou brasileiro. Uai, e Jesus não vai voltar? E você sabe o dia e a hora que Ele vai voltar? Aqueles que acreditam que acumular é a grande sacada, mas a Bíblia vai registrar a história de um homem que acumulou, que ajuntou uns celeiros, tinha em abundância. Ele olhou para aquilo e diz: alma, tens em abundância. Mas aí a morte chega, bate na porta e faz uma pergunta: o que tens guardado, para quem serás? Você vai morrer e vai deixar tudo aqui. Jesus vai voltar e nós não podemos levar aquilo que nós acumulamos aqui na terra. Não estou falando para você torrar os seus bens e levianamente gastar tudo, mas temos que entender e ter sensibilidade, porque tem gente passando necessidade pertinho de nós. Enquanto estamos pensando em adquirir mais um patrimônio, tem milhares de brasileiros passando fome. Um dado recente me assustou: cerca de quase 40 milhões de brasileiros ou passam fome, ou estão à beira de passar fome, vivendo na escassez. Olhando para essa realidade, irmãos, não dá para a gente entender a igreja, senão pelo princípio de uma igreja que nasce para revelar o caráter de Deus, e Deus é generoso. Jesus é a máxima da generosidade de Deus Pai. Porque as pessoas saem por aí dando esmola. Aliás, me dá uma tristeza enorme em saber que nesse momento da nossa história, agora, 2022, temos apenas 30% da igreja dizimista. E muitos estão dando esmola para Deus, acreditando que estão fazendo uma grande coisa. Entrega uma esmolinha, como se a igreja precisasse de esmola, como se o reino de Deus precisasse de esmola. Não, o reino de Deus trabalha com coisas preciosas, e não precisamos de esmolas. Precisamos de fidelidade, precisamos de amor ao reino, à obra. E essa igreja, junta, unida, praticavam generosidade. Deus não te chamou para você entrar por uma rota de apologia à miséria. A pobreza não é isto, até porque a pobreza é resultado da injustiça social, e a injustiça social é resultado do pecado que habita a raça humana. Quando o evangelho entra no lugar, a justiça de Deus entra junto, e essa justiça de Deus espera que as famílias possam ser também alcançadas com emprego, pão à mesa, luz paga, gás sobrando, recursos para manter sua família. A justiça de Deus, quando entra, traz
resultados fantásticos. Irmãos, não sei quantos estavam presentes na profissão de fé do último batismo. Quantos estavam presentes na profissão de fé? Não sei se vocês perceberam, mas tinha uma coisa que aconteceu, não foi programado, não incentivamos, a gente chamava a atenção, olha, Jesus te salvou, Jesus perdoou o seu pecado, mas os irmãos que falavam, sobretudo aqueles que vieram lá do portal, estavam dizendo o quê? Morava embaixo de um barracão, agora eu tenho uma casa própria, estou agora terminando a área gourmet. Morava numa situação de precariedade e favor, agora tenho um teto, minha família tem sustento, eu estou empregado, agora eu tenho um veículo. E a gente não incentivou aquilo, não incentivamos isto, porque cremos que a maior dádiva é a salvação em Cristo, mas é impossível o Evangelho de Jesus entrar num bairro, numa família, numa empresa, numa cidade, e isso não alterar, porque aonde vai o reino de Deus, vai a justiça de Deus. Sabe qual é o detalhe? A justiça de Deus passa por você, igreja. A justiça de Deus só vai chegar aos bairros, às famílias. A justiça de Deus só vai chegar a um vizinho seu lá da sua rua, através de você. Porque Deus não tem mãos senão as suas. Deus não tem pés senão os seus. Lembre-se que a Bíblia diz que a igreja é corpo de Jesus, Ele é o cabeça. Mas Ele quer usar os seus pés, seu coração, suas mãos, sua vida, seus dons, talentos, e isso é preciso ser observado. Juntos eles praticavam a generosidade, Olhando para essa realidade, irmãos, estou diante de um desafio tão grande. Todos os dias temos que agredir a nós mesmos, porque somos cada vez mais tendenciosos a sermos individualistas, e parece que se estivermos bem, está tudo bem. Se pudermos dizer lá no Facebook, gratidão, e postar uma bênção adquirida, está ótimo, mesmo que tenha alguém perto da sua casa passando necessidade, comendo arroz puro, não importa, até porque você é o escolhido de Deus, você é o filho preferido de Deus, assim você pensa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem filhos preferidos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou, e não amou João apenas, e não amou apenas Mariana, Joana, Ele amou o mundo. O amor de Deus não é discriminatório. E quando olhamos para essa igreja, vamos ver uma igreja que aprendeu a praticar a generosidade. E a generosidade é a prática do desapego. Ou você desapega pela obediência à palavra, ou desapega na morte. Ou você desapega por amor a Jesus, ao seu reino, a sua obra, a sua missão, o seu propósito eterno, ou você desapega na morte. Vai ter que se desapegar, porque nada levaremos, irmãos. Nada levaremos. Eu sei que não é uma palavra gostosa de ouvir. Talvez você gostaria de ouvir uma palavra que te motive, que te dê um gás para você vencer a semana. Ou a gente corrige esse negócio, ou a gente vai ficar inflando bola furada. E a gente vai chegar a lugar nenhum. Está na hora da gente responder. Juntos eles buscavam a edificação pela palavra, juntos eles partiam pão, juntos eles oravam, juntos praticavam generosidade. E eu quero então reforçar algo aqui. Parte da identidade dessa igreja, uma grande parte na verdade, é generosidade, irmãos. Essa igreja nunca adquiriu para si. Estamos com um templo inacabado faz um tempão. Estamos com outro templo lá precisando de reforma há um tempão, mas não deixamos de socorrer uma família que bateu a nossa porta pedindo pão ou teto ao longo dessa pandemia. Nenhuma família deixou de ser socorrida de alguma forma. Poderíamos ter investido recurso para inflar o nosso ego, ter uma estrutura perfeita. Aliás, chegará o tempo em que nós iremos terminar esse templo, mas temos que ter a noção clara da parte de Deus, que tem coisas que são prioridade. Para terminar, a Bíblia diz que eles estavam juntos também para celebrar a Deus no templo. Hoje não tem transmissão, então só tem a gente aqui. Não dá nem para falar com quem está lá, se bem que vai ser postado depois. Uma das coisas mais preciosas, irmãos, que eu acho, no meu entendimento, como pastor, como cristão, como crente batista que valoriza estar em comunhão, é a gente poder encontrar os nossos numa celebração como esta, rever nossos irmãos, uma semana tão corrida, tão difícil,
Nem sempre podemos estar juntos, boa parte de nós não conseguimos, e podemos bater o olho um no outro, dizer, nossa, o irmão está aqui, e quando ele não está, lembrar que ele não está, e poder falar, nossa, o que aconteceu com ele, deixa eu ligar. A gente não pode perder esse senso, porque diz a palavra de Deus que não podemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, como revelado em Hebreus. Há uma tendência ao abandono no que toca ao congregar, mas congregar tem um mistério profundo. O congregar não é apenas você ouvir uma palestra, como alguns acreditam. O congregar não é apenas você ouvir alguma canção bem cantada, uma palavra bem anunciada, não. O congregar é para a gente lembrar que nós somos corpo e família, e que nós dependemos uns dos outros, para orarmos uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros, suportarmos uns aos outros. E vou dizer uma coisa para os irmãos, eu sou um ser humano como vocês, e eu não dou conta de resolver essa demanda. Sozinho não serei capaz de acolher a todos, socorrer a todos. O pastor Esquival também não é capaz. O pastor Paulo também, os demais pastores não. Somos poucos para tantos gritos de socorro, mas se nós formos agir como igreja, celebrar a Deus juntos como corpo e família, saberemos aonde tem um grito de socorro. E talvez eu ouça alguém dizendo, pastor, fulano não estava bem, mas eu já fui lá, já resolvi, já orei com ele, já dei o socorro que ele precisava. E talvez eu tenha que ligar apenas para dizer, Deus seja louvado, que o socorro chegou antes que eu soubesse. Porque nós somos corpo e família, irmãos. Uma igreja marcada por uma condição mais burocrática, mais mercadológica, paga ministro para que o ministro faça aquilo que o corpo de Jesus tem que fazer. Mas nós não somos uma empresa que paga funcionários para executar tarefas, somos uma família. E temos que congregar, temos que estar juntos, lá no pequeno grupo, que dentro em breve iremos retomar, no discipulado, na escola bíblica, na oração matutina, nas campanhas de oração, como a semana de consagração, nos cultos de domingo, de quarta-feira, temos que estar juntos. Porque quando se tem disciplina para buscar a Deus, o resto funciona. Ninguém perde tempo por buscar a Deus e por estar em comunhão como igreja. Juntos eles celebravam a Deus no templo, não somente de casa em casa, mas no templo. Esse lugar não é sagrado senão por aquilo que fazemos aqui e quem frequenta esse lugar. Portanto, nós somos capazes de entender à luz da palavra que o Espírito Santo de Deus nos habita. Somos como a arca da aliança do Velho Testamento, nós carregamos a presença de Deus conosco. E esse lugar ele é perfeitamente sagrado pela razão pela qual nos reunimos aqui, mas se nós não estivermos mais aqui, podemos vender esse lugar para qualquer outra atividade comercial, ou para qualquer atividade comercial, já que não é comércio. Juntos eles celebravam a Deus no templo. Estamos perdendo, por medo do contágio, o privilégio de congregar. A grande questão é que o vírus ele é mais letal nas igrejas e nas escolas, diga-se de passagem. Se tem um lugar onde o vírus mata é na igreja e na escola, e mata mesmo. Se você pegar na igreja ou na escola, olha, pode ter certeza, é fim de linha para você. Porque esse vírus não mata em outros lugares, nas viagens, nos passeios, nos shoppings, nos aniversários, nos casamentos, porque a vida retomou para todo mundo, e nós como igreja precisamos voltar a congregar, e não abrir mão do privilégio de sermos corpo e família, porque estamos congregando, então percebemos quem está, quem não está, podemos orar uns pelos outros. Essa igreja caiu na graça de todo o povo, como diz a palavra. Vou retomar, o versículo 47 diz, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, o povo não quer mais uma mensagem pregada, deixa eu dizer para vocês, tem demais. Está sobrando mensagem boa pregada no YouTube, está sobrando mensagem boa nas rádios, na internet, em vários canais, os mais diversos, está sobrando mensagem. O povo não quer mais mensagem não, o povo quer ser amado, quer que eu e você como igreja revelemos o amor de Jesus, nas ações, no olhar, no sorriso, na lágrima, no aconchego, no partir do pão, na oração, como o texto diz. Temos que decidir se a gente vai passar um ano acovardados, ou a gente vai dar um passo de fé, e lembrar a quem pertencemos, e lembrar qual é a nossa identidade, e lembrar qual é o nosso propósito,
e lembrar qual é a nossa missão, e lembrar quem é o nosso Pai. E nós somos chamados para ser bênção nessa cidade, bênção nesse estado, nessa nação, e como temos parceria com outros missionários fora desse país, bênção nas nações. Que tal deixar de lado essa dica que fez sentido por um tempo, mas que agora está se tornando um mal que mata, porque a gente não vai vencer sozinhos, irmãos. Eu acho que não vai dar certo. Minha opinião, à luz da palavra, não vai funcionar. Pessoas precisam de Deus, concorda comigo? Mas você acha que só Deus resolve? Te dá uma luz, a luz da palavra de Deus. Acendei uma luzinha para você. Adão estava com quem lá no Éden? Quem estava lá? Todo dia? Deus. A criação era perfeita, certo ou errado? Adão não havia pecado, está tudo ok com ele? Tudo ok com ele. Ele tinha comunhão com Deus e com a criação. Quem é que olha para Adão e diz, não está legal? Não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Foi Deus. Então Deus está dizendo o seguinte, pessoas precisam de Deus, é verdade, mas pessoas precisam de pessoas. Eu quero te convidar a você deixar o culto online para quem não pode estar perto, ou para quem está enfermo, numa situação de dificuldade. Deixa o culto online para quem está lá, porque estamos sendo chamados por Deus para estar cá. Vamos retomar daqui a pouquinho o culto das crianças, dos adolescentes, vai ter até uma reunião daqui a pouco, dos jovens, reunião dos homens, das mulheres. Queremos trabalhar a possibilidade do retorno ao pequeno grupo, temos alguma dificuldade, mas queremos resolver o discipulado da família. Nós queremos voltar a viver os tempos de glória, em que nós tínhamos encontros de casais, acampamentos da família, reuniões de liderança, tempos preciosos. Me lembro de um dia em que estivemos aqui nesse lugar, era esse mesmo espaço, mas era uma tenda, e nós tivemos, irmãos, mais de 400 visitantes nesse lugar. A igreja teve que ficar fora do templo, e numa única noite, 74 decisões por Jesus. Cadê a igreja ousada, corajosa, que entendia a quem servia, que propósito servia? Cadê aquela igreja? Somos nós, e temos que acordar, irmãos. A igreja é um gigante que tem que ser acordado, mas só iremos acordar se entendermos o privilégio de sermos igreja, congregando, participando, estando juntos na casa, no discipulado, no templo, orando, repartindo o pão, sendo generoso. Agora, eu não posso escolher por você. Aliás, nem devo, essa escolha é sua. E eu quero te convidar a ficar de pé, todos nós vamos ficar de pé. E nessa oração que farei, eu queria que você desse uma resposta para você mesmo e para Deus. Tenho conversado com vários pastores, colegas meus, aqui da cidade e também de outras cidades e estados. A igreja sumiu, de forma geral, dispersou. Tem muitas carinhas novas, graças a Deus, mas ficou mais confortável assistir um culto do sofá. Ficou mais confortável acompanhar a igreja de longe. Não dá nem problema, sabia? Você não vai ter nem conflito. Pensa negócio bacana, ninguém vai brigar com ninguém, não vai ter que zumba, ninguém vai precisar perdoar, não vai ter que chamar o pastor no gabinete para poder reparar um problema que foi gerado. Não tem problema, uma bênção, entre aspas. Mas não tem vida nisso, irmãos. Nós somos trabalhados por Deus enquanto andamos juntos. Somos trabalhados por Deus enquanto andamos juntos. Daqui a pouco tem reunião com os adolescentes. Você que é pai de adolescente, o mundo está engolindo os nossos filhos. Incentive-os a participar da igreja. Pastor Leonardo, a esposa, a irmã Andréia, o Bruno e outros irmãos estão trabalhando para edificar o coração deles. Vamos voltar ao templo, vamos voltar à comunhão, porque nós temos uma força quando estamos juntos. Sozinhos, você vai ser um herói solitário. E eu vou te dizer, não vai fazer muita coisa. Porque o que a igreja só é enquanto corpo e família. Quero orar com você. E nessa oração, enquanto você fecha os seus olhos e abre o seu coração, queria pedir que você pudesse fazer uma autoavaliação. Talvez você esteja satisfeito com o que você está vivendo em Deus até agora, mas vou dizer para você que eu não estou satisfeito. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de mim mesmo para Deus, eu espero mais dessa igreja. Somos uma igreja apaixonante,
talentosa, riquíssima de talentos, dons. Pensa no povo bom, o povo dessa igreja. Eu amo essa igreja, irmãos. Mas não podemos ficar adormecidos. Deus espera que você acorde. Tem tanta gente que não está aqui hoje. Antes de vir para cá, eu estava pensando em pessoas que já não frequentam a igreja há algum tempo. E fui listando. Fiz um exercício rápido. Na hora que cheguei nos 65, eu parei. Falei, chega, senão eu vou perder a condição de equilíbrio para poder pregar hoje. Preciso parar por aqui. Gente que ficou no meio do caminho. Você se lembra de alguém? Quero te convidar a você ir atrás dessa pessoa. Não, pastor, faça isso. Nós iremos fazer. Fiz um compromisso com Deus e já anunciei alguns pastores. Vamos fazer um grande mutirão. Vamos atrás de um por um. Mas não espere só dos pastores. Faça você. Quantos irmãos que você não vê aqui? Nossa, não lembro mais de fulano, aparece aqui. Você fez o quê? Foi lá, orou com ele, visitou? Ou está esperando que o sacerdote da igreja faça? Eu vou fazer como crente em Jesus, irmãos. Mas a tarefa de cuidar é da igreja, corpo e família. Isso me inclui os demais pastores, inclui os líderes. Mas está na hora da gente acordar. Se você for olhar para a sua família, a última coisa que você faria é deixar um filho no meio do caminho. Deixaria? Você tem 10 filhos, imagine, né? Não é o caso, mas imagine, 10 filhos. Aí você esqueceu, você está lá no aeroporto, indo de viagem, e um ficou para trás. Tem 9 ainda, né? É só um. O que você faz? Você perde o voo, você paga a multa, você aborta a viagem, mas você volta para buscar aquele filho que ficou para trás. Nós não podemos ser uma igreja que deixa os seus para trás. Lembre-se de alguém. Meu desafio para você: ore e tenta lembrar de alguém que não congrega mais depois da pandemia. Anota o nome dele, ora por ele uma semana, marca um momento e vai atrás dele. E pode partilhar conosco: pastor, eu lembrei de fulano, eu vou te ajudar em oração. E vamos estar também nesse mutirão, voltando a atenção para a bênção de ser igreja, que juntinha ora, edifica-se na palavra, reparte o pão, age generosamente, congrega, louva, adora. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque há muito tempo atrás, o que nos alcançou não foi indiferença, foi interesse, foi amor, foi compaixão, foi misericórdia. O Senhor nos amou primeiro. Isso significa dizer, Pai, que a indiferença não muda nada, deixar para lá não funciona. Eu quero louvar o Teu nome, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e não foi indiferente, mas teve misericórdia de cada um de nós e nos amou primeiro, veio em nossa direção, nos atraiu com a Tua benignidade, nos envolveu com o Teu amor. Pai, o meu coração se alegra em saber que o Senhor não mudou. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que usou Pedro e da boca dele saiu salvação e 3.000 almas se converteu, é o mesmo Deus de hoje, que deseja salvar um povo amedrontado, machucado, ferido, desempregado, com problemas, conflitos familiares, e nós somos a resposta que o Senhor espera. Cada um de nós, não somente essa igreja, mas a igreja do Senhor espalhada pela terra, é a resposta a um povo que perece, a um povo que sofre, a um povo ferido. E nós queremos pedir, Pai, nos ajude. Eu sei que muitos aqui estão machucados, Senhor. Tem muita gente aqui que está no processo de cura, perdeu entes queridos, perdeu trabalho, perdeu renda, mas juntos queremos nos fortalecer e nos levantarmos, Senhor. E nós entendemos que há poder de sobra no Calvário, há poder de sobra no Teu Espírito Santo, e quando nos conectamos como igreja, corpo e família, esse poder começa a se efetivar, trazendo, Deus, respostas que nós nem imaginávamos. Pai, que nesses dias, nos próximos dias, Tu despertes o nosso coração e nos lembre que não podemos ficar sozinhos, não é bom para nós ficarmos isolados. Está na hora, Deus, de nos aproximarmos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Se assente. Nós estamos caminhando já para finalizar. Eu me estendi 10 minutinhos a mais para não abrir mão de dizer o que eu precisava dizer. Eu sei que temos aqui vários visitantes, mas leve essa palavra para a sua igreja, para o seu pastor, para a sua família, para a sua empresa.
Nós somos melhores quando estamos sozinhos, irmãos. Dá um trabalho conviver nisso. Meu Deus do céu. O Elton do céu, pensa em um negócio difícil estar junto. Você pegar 10 pessoas e colocar dentro de um lugar maravilhoso, uma república. E os pais desses meninos estão pagando pensão completa, tem tudo lá. Solta eles lá, 10 meninos, com tudo, está sobrando dinheiro, cartão de crema, bota os 10 lá. Eu acho que eu dou 15 dias e já começa um tumulto ali. Porque pessoas, elas precisam de aprender a conviver. Para a gente terminar, eu falei e eu quero reforçar. Tenta lembrar de alguém que você conhece, que é parte dessa igreja, ou congregava, ou era membro, mas que por alguns meses você já não o vê por aqui. E talvez até sabe que está participando do culto online. Ora para as pessoas, uma semana. É um desafio, querido. Ora uma semana, meu irmão. Eu acho que nós precisamos fazer esse caminho rápido. Ore uma semana e depois se proponha a entrar em contato, fazer uma visita, ir atrás. Nós temos tentado, mas são muitos gritos de socorro. A nossa igreja precisou ser igreja para fora, mais do que já foi. Quanta gente estranha que bateu na nossa porta, quantas famílias buscando socorro que nós nunca imaginávamos, porque não era da igreja. Nós não somos igreja para nós mesmos, somos igreja para quem nos cerca. E eu finalizo, e já encerro orando, uma fala de um formando, não me recordo o nome dele, em que na oratória ele disse o seguinte: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as folhas não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida só faz sentido quando podemos compartilhar. Imagine se o sol brilhasse só para si. Imagine se as flores não compartilhassem sua fragrância e beleza. Imagine se as fruteiras não repartissem conosco os seus frutos. Ainda bem que Deus nos ensina pela natureza que a melhor coisa é repartir. Quero pedir que você fique de pé, nós vamos orar encerrando. Quero reiterar a minha palavra de gratidão, já foi dito, àqueles que nos visitam. Temos aqui vários visitantes. Deus te abençoe grandemente. Você que é daqui da cidade, ou que está de passagem pela cidade, você está de retorno de viagem, Deus te leve em paz, protegido por Ele, até o seu destino. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que aqui passamos, e obrigado pela Tua palavra, porque eu creio que ela nunca, jamais voltará vazia. Nessa hora eu te peço que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Vá em paz, uma ótima semana para todos.